Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Quarta aula do curso, conforme eu havia prometido, é a última aula que é 100% teoria, que vai ser 100% fundamentação. E nessa quarta aula nós vamos falar de paradigmas de programação. O que diabos é isso, Cristiano? Vamos lá. Mais uma vez eu trouxe um texto sintetizado aqui para a gente tentar ter um ponto de partida e debater sobre o assunto e tentar entender melhor ele, certo? Então vamos lá, o paradigma de programação é um conceito que define a forma como uma linguagem de programação vai se comportar estruturalmente e, por consequência, como o desenvolvedor ou desenvolvedora vai utilizar a linguagem. Eita, né? Vamos lá, vou tentar traduzir isso daí. O paradigma é uma forma de pensar, é uma maneira de pensar, né? Você vai descobrir rapidamente, né, na medida que você for estudando, na medida que você for praticando, e principalmente na medida que você for conhecendo linguagens de programação diferentes, que utilizam diferentes paradigmas, que elas pensam de forma diferente, por assim dizer. Então, na hora que você vai fazer um código, você acaba repensando, não diria repensando, você acaba mudando a forma de pensar em como que você vai estruturar esse código. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, e aí eu vou tentar exemplificar de forma mais clara, tá? Então eles são identificados aí em diferentes linguagens de programação, né? E o paradigma determina o que é possível e o que não é possível de você fazer dentro de uma linguagem, ou, se você preferir, né, o que é mais fácil ou menos difícil ou mais difícil, enfim, de você fazer dentro de uma linguagem de programação, certo? Tá? Então o paradigma é a forma como você vai pensar, a maneira com que você vai estruturar os seus códigos, que você vai ter que arquitetar ali, né, como que o seu código vai ser feito, como que o seu código vai ser desenvolvido, beleza? Existem alguns, na verdade eu trouxe uma parte reduzida, tá, dos paradigmas, eu procurei trazer o que é mais comum, o que é mais óbvio, tá, mas existem diversos paradigmas disponíveis aí, belezinha? Vamos dar uma olhada nesses caras aí para a gente tentar entender um pouco melhor e se aprofundar um pouco melhor aí. Vamos lá. Ó. Então, olha só, o primeiro que eu trago aqui é o mais fácil, por assim dizer, na minha opinião, o mais simples de todos eles, tá? Um dos mais antigos, tá? E, consequentemente, já é um dos menos usados, tá? Então, olha só, é chamado de programação estruturada, ou PE, tá? Então, olha só, esse paradigma, ele se baseia na construção de algoritmos através do código estruturado de forma sequencial. Vai ficar uma coisa seguida da outra. Mas até aí, todo algoritmo se comporta desse jeito. A diferença é que, nesse caso, ele é 100% sequencial. Não existe uma forma de você sair da sequência ou de você trazer coisas externas a essa sequência. Tá? O que você vai ter é a possibilidade de desvios condicionais. Então, dentro de uma condição, um bloco de código vai ou não ser executado, e você tem a possibilidade de trazer estruturas de repetição, que vão repetir um bloco de código um número X de vezes, certo? Mas no final, tudo é um único bloco de código, ou um monolitão, né? Um monolito ali, é uma coisa só, é um pedação só de código, tá? Que ele vai ter começo, meio e fim, tudo junto no mesmo lugar, tá? Esse paradigma ele surgiu ali no final da década de 50 e ele foi o dominante por muitas décadas seguintes, tá? Por ele ser extremamente mais simples comparado com as outras formas, com os outros paradigmas, né? Ele exige uma capacidade computacional menor, né? O que faz sentido, que na década de 50, ali nas décadas seguintes, nosso poder computacional não era lá essas coisas, tá? E ele também acaba sendo mais fácil de você trabalhar, de você codificar. O grande problema desse cara é que fica tudo junto, né? Todos os códigos ficam juntos no mesmo arquivo, por assim dizer. E aí isso começa a dar problema, porque na medida que o software vai crescendo, ele vai se tornando maior e mais
mais complexo, ele vai sendo mais difícil de você lidar com ele, de você trabalhar com ele, né? Porque quanto mais linhas de código juntas você tem, mais complexo a coisa fica e mais difícil é de você alterar. Então você acabava alterando um trecho de código e acabava quebrando outros 3 ou 4 ali, para dar um exemplo simples. Beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência no próximo paradigma. O próximo paradigma ele é a evolução natural da programação estrutural e ela é chamada de programação procedural, né? O PP. Tá? Então a programação procedural ela também se baseia na execução de códigos de forma sequencial, como na estruturada. Qual que é a diferença? Né? A diferença é que aqui eu consigo organizar os meus códigos em blocos separados, que são chamados de procedure, certo? Tem gente que fala que é função também, a função também é um bloco de código separado, né? Mas o mais importante é a gente entender o seguinte, que eu vou ter pedaços de código completamente separados, em arquivos diferentes, por exemplo, ou módulos, se você preferir chamar assim, tá? E cada um dessas procedures, desses blocos de código, ficam organizadas de forma separada, independente, elas podem ser chamadas em um corpo principal de um programa, em um algoritmo principal. Olha a imagem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, a Procedure 1, ela é um arquivo de código. Eu tenho a Procedure 2, ela é outro arquivo de código independente da Procedure 1. E a Procedure 3, que também é um arquivo independente da 2 e da 1. Então quer dizer, cada um dessas procedures é um arquivo diferente, tá? É um trecho de código diferente. Então fica muito mais fácil, né? Eu poderia, por exemplo, pensar que, só um exemplo simples, né? A Procedure 1 vai cuidar de clientes, a Procedure 2 vai cuidar de produtos e a Procedure 3 vai cuidar de vendas, por exemplo, né? Então, se eu preciso fazer uma manutenção num código de clientes, eu venho onde? Eu venho na Procedure 1. E aí eu altero só os códigos da Procedure 1. Né? Se eu preciso mexer em alguma coisa de vendas, só na Procedure 3. Uma coisa de produtos, só na Procedure 2. Porém, na hora que eu vou colocar isso para funcionar, que eu vou colocar lá para o meu usuário utilizar o software, né, eu vou ter um corpo principal, certo? E nesse corpo principal eu vou fazer as chamadas, né? Para a Procedure 1, para a Procedure 2 e para a Procedure 3, né? Nesse meu exemplo aqui. Tem ainda mais um detalhe, né? Eu poderia, por exemplo, na Procedure 3, que ela é a Procedure de vendas, eu posso chamar dentro dela a Procedure 1, que é de clientes, posso chamar dentro dela a Procedure 2, que é a Procedure de produtos, por exemplo. E aí eu só vou chamar a Procedure 3 no corpo do meu programa principal. E automaticamente, quando eu chamo a 3, eu chamo a 1 e a 2 também, certo? Então, quer dizer, você tem uma inteligência melhor, uma arquitetura melhor, e aí fica mais fácil da gente produzir código, e o mais importante, fica mais fácil de dar manutenção nesse código, né? Quando eu precisar alterar ele, quando eu precisar melhorar esse código, quando eu precisar avançar no meu software em novas versões, eu tenho tudo muito mais separado, muito mais modularizado, de uma forma que eu consiga trabalhar de maneira mais eficiente, né? Certinho? Beleza? Programação procedural. Vamos dar sequência. Terceiro tipo, bastante comum, bastante conhecido, eu arrisco dizer que ainda é o dominante hoje, tá? Apesar de que o quarto que eu vou mostrar aqui tem tomado bastante espaço aí no mercado, mas vamos por partes aí. Programação orientada a objetos, a famosa POO, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade o pessoal tremia de medo desse negócio, a galera morria de medo de programação orientada a objeto. A linguagem mais famosa orientada a objeto provavelmente é o Java, que também é uma coisa que na faculdade a galera tremia na base de medo. Meu Deus, tem aula de Java hoje, meu Deus, tem prova de Java hoje, né? Eu, inclusive, quando comecei a estudar Java, eu saí do curso técnico e na sequência eu comprei um livro de Java. No meu tempo não tinha YouTube, não tinha Udemy, não tinha essas coisas, né? A gente tinha que comprar livro e ler livro, né? E eu lembro que eu comprei um livro de Java do Deitel, famosíssimo, aquele que tem as formiguinhas na capa, né? Foi a 7ª edição do Deitel.
Eu comecei a ler aquilo e eu falei, cara, eu não estou entendendo nada disso aqui, não faz o menor sentido para mim esse troço, né? E na época eu dava aula numa escola de informática, sabe essas de bairro que ensina computação básica, né? Sabe, Windows, Word, Excel, PowerPoint? E tinha um cara lá que ele estava terminando a graduação dele na USP, né? E ele viu eu ali com o livro e falou, pô, legal, cara, você tá estudando Java? Eu falei, cara, eu tô, mas eu não tô entendendo nada, bicho. Ele falou, tá, você sabe orientação a objetos? Eu falei, não, o que é isso? Ele falou, então tá bom, vai estudar orientação primeiro, depois você volta a estudar Java. Eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, eu falei com essa pessoa coisa de 2, 3 vezes só, ele acabou saindo de lá, mas ele deixou um grande legado para mim, porque graças à orientação dele, uma frase que ele falou ali naquela conversa, eu fui estudar orientação a objetos e a partir dali mudou completamente, porque eu passei a entender o livro do Beitel. Né? Então, mas vamos lá que eu estou fugindo. Né? Programação orientada a objetos é um paradigma, e olha lá, esse paradigma ele é o dominante atualmente, tá? Eu acredito que ainda seja. Ele se baseia na abstração de elementos da vida real para o digital. Eita, Cristiano, lá vem você de novo com essas frases aí, né? O que é isso, galera? Ele tenta definir ou descrever os elementos do mundo real através da linguagem de programação. Então, a linguagem de programação orientada a objetos, ela vai tentar descrever alguma coisa do mundo real dentro da programação. Olha que legal, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a imagenzinha que vai tentar dar uma força para a gente, ó. Olha só, eu tenho um objeto de usuário, eu tenho um objeto de restaurante, eu tenho um objeto de prato. Né? Então, a linguagem de programação orientada a objetos, ela vai tentar descrever um usuário. O que é isso? Na verdade, a gente pode pensar de forma simples agora, é claro que é muito mais do que isso, mas vamos lá, para a gente poder tentar entender aqui. Ela vai tentar dividir a linguagem orientada a objetos, né? Ela vai tentar dividir os elementos do mundo real dentro da linguagem. Então, ela procura dividir isso em duas grandes categorias: dados e ações. Tá? A abstração, a palavra, a abstração ali, determina o quê? É você olhar para alguma coisa e tirar daquilo só o que lhe interessa. Todos os outros detalhes que não são interessantes vão ser jogados fora. Então eu vou abstrair desse elemento do mundo real o quê? Só aquilo que interessa. Então, o que interessa para a gente dentro de uma linguagem de programação de algo do mundo real? Interessa os dados que giram em volta dessa coisa do mundo real, desse objeto do mundo real, e interessa as ações. Né? Então, o objeto usuário ali, ele pode ter nome, ele pode ter e-mail, ele pode ter uma senha de login, por exemplo, né? Certo? E por aí vai, tá? Essa descrição é feita dentro da linguagem através de uma estrutura de código conhecida como classe, né? Que tem como principal função descrever os dados e as funcionalidades, né? Do objeto do mundo real dentro do mundo digital. Né? Para a gente avançar um pouco mais nisso daqui, fazer uma abordagem um pouco mais profunda aqui, eu uso um exemplo nas minhas aulas. Né? Você tem diferentes tipos de elementos do mundo real ali, dentro de uma escola, por exemplo. Então eu tenho o aluno, eu tenho o professor, eu tenho os cursos, eu tenho as turmas, eu tenho as disciplinas. Então, cada um desses 5 elementos é o quê? É um objeto do mundo real, que eu vou representar dentro da linguagem de programação orientada a objetos através do quê? Através de uma classe. Então, o professor vai ser uma classe, o aluno vai ser uma classe, a turma é uma classe, a disciplina é uma classe, né? E cada uma dessas classes, elas vão trazer para dentro de si os dados e as ações de cada uma delas, né? Então a gente poderia pensar no professor, por exemplo. O professor vai ter o nome do professor, vai ter a especialidade do professor, né? Vai ter o usuário do professor, vai ter o login do professor, né? Então, quando o professor loga no sistema, ele informa 2 dados que ele tem, usuário e senha. Tá? E olha só, ele fazer login é uma ação que ele
executa. A gente poderia dividir isso em uma classe específica só para login, mas vamos deixar isso de lado por hora, tá? Uma vez que o professor está logado no sistema, ele consegue acessar, por exemplo, a classe turma, né? E dentro da classe turma, ele consegue enxergar as disciplinas que ele dá ali. Então, as disciplinas, ela é outra classe, né? E lá na disciplina ele vai ter a chamada, por exemplo, e a chamada ela é composta por várias classes de alunos, né? Cada aluno vai ter uma instância dele ali, né? Uma representação dele ali, né? Então, a programação orientada a objeto talvez seja a que mais se aproxima aí do mundo real, da maneira de você representar coisas do mundo real dentro de um sistema, né? Eu vou em breve aspas, né? Já tem bastante coisa tipo, aqui na lista, trazer um curso específico de programação orientada a objeto aí para vocês, tá? Algumas pessoas já pediram, já solicitaram aí, né? Professor, faz um curso de Java orientado, mas faça um curso de Java com orientação, né? Junto com o curso de orientação, né? Porque é uma coisa muito legal mesmo, que hoje o mercado usa bastante, né? Vamos para a próxima e para a última, né? E aí nós chegamos no quarto paradigma que eu trago, não são só esses, tem outros, mas o quarto paradigma é um tipo de programação que está tomando bastante espaço aí no mercado. Eu vejo novas linguagens surgindo dentro desse paradigma, e eu vejo outras linguagens que já estavam no mercado que têm migrado para esse paradigma, que é o paradigma funcional. Dos quatro que eu mostrei aqui, na minha opinião, esse é o mais avançado, é o mais complexo, tá? Inclusive, eu não recomendo que ninguém comece por ele, tá? Mas vamos tentar dar uma olhada aqui, ó. Então, o paradigma de programação funcional, ele se baseia totalmente na ideia de entrada de dados que serão tratados de forma isolada e independente por funções. Lembra das procedures, que eram arquivos separados, que ficavam, que cada procedure poderia ficar em um arquivo, e aí elas fariam ações específicas, né? A função se baseia no mesmo conceito, né? E a programação funcional, ela tenta convergir totalmente para essa ideia de que a entrada, o processamento e a saída de dados, ela vai ser resolvida por uma função específica, que ela é independente, ela é única, e ela não causa efeitos colaterais no resto do sistema, pelo menos em teoria, né? O que isso quer dizer, né? Que cada parte do programa, cada parte do sistema, ele vai ser completamente independente dentro de funções, e essas conseguem realizar as suas tarefas sem que elas interfiram nas outras partes. Parece ser complexo porque é complexo mesmo, né? Então cada função é especializada e ela é independente, né? É bastante sofisticado, tá? É algo bastante atual, bastante moderno, e é bastante abstrato também. Então é bastante difícil de alguém que não está habituado entender isso de cara, tá? Leva um tempo, ela exige bastante prática, ela exige bastante dedicação aí de quem está utilizando esse paradigma, certo? Então, eu, de verdade, talvez eu possa ser criticado por isso, mas enfim, de verdade eu não recomendo ninguém começar por aqui, certo? Mas é isso, galera. Então, nós vimos aí o conceito de paradigma, que é uma forma de você pensar, uma forma de você alinhar seus pensamentos, né? Certo? E dentro da programação, o paradigma vai determinar a forma como a linguagem se comporta e como que os elementos dessa linguagem se comportam, né? Dos mais simples, como a procedural, até algo mais complexo, por exemplo, como a programação orientada a objeto, né? Que faz uma simulação aí do mundo real dentro da linguagem de programação, e depois que você pega as manhas, depois que você pega os macetes, fica muito tranquilo de você fazer as coisas, tá? Até a programação funcional, que ela é mais avançada, ela é mais abstrata, mas vale muito a pena também, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui nessa quarta aula,
Na nossa próxima aula nós vamos falar de Portugal Studio, tá? O que é, onde que você consegue e como que a gente pode começar a usar ele nas nossas aulas. E a partir daí nós vamos começar efetivamente a produzir código, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.